Bom dia todo dia e bom 25 de Abril. 25 de Abril de 1945, na Itália, é a festa da libertação de 20 anos de ditadura fascista e do fim de 5 anos de guerra. E por isto, para o celebrar lá e cá, queria partilhar convosco uma história da minha família. Quem contava histórias lá em casa era o meu tio-avô, o irmão mais velho da minha avó. Nasceu no início do século passado e conseguiu escapar ainda moço à Primeira Guerra Mundial. E começou, junto com a minha tia, a construir a sua vida. Até 1940, quando chegou um papel em casa, e o meu tio foi voltado a chamar a tropa. Ele já tinha feito a tropa em tempo de paz. Mas em 1940, quando a Itália fascista entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado do Hitler, foi voltado a chamar. Deram-lhe umas 2 semanas de treino e foi mandado para a Albânia, porque o Mussolini, que era um gajo careca com uma chilara assim muito grande, queria conquistar todos os Balcãs, a Albânia e a Grécia e a Macedónia. O meu tio, ainda que contra a vontade, foi, e quando chegou, a Albânia já tinha sido conquistada. Deram-lhe, junto com os seus, o papel de controlar uma zona que parecia quase o nosso vale. E aí ficou, até 1943, setembro de 1943. Quando o rei da Itália percebeu que aquilo não estava a correr muito bem e de um dia para o outro decidiu, e bem, deixar de ser aliado do Hitler e começar a ser aliado dos aliados, que já estavam nas costas da Sicília. Assinou um papel, foi-se embora. Mandou dizer de informar todos os soldados italianos que tínhamos trocados de lado. Mas a notícia não chegou a toda a gente. Alguns dias depois, de 8 de setembro de 1943, o meu tio e os seus estavam no quartel onde tinham passado os últimos anos, na Albânia, e viram chegar, no fundo do vale, um cortejo liderado por um sidecar. Sabem o sidecar? Daquele um jeep, 3 caminhões que soavam a vazio e um sidecar a fechar o cortejo. Com os binóculos, tiveram a ver as matrículas e perceberam que eram do exército nazi. E não perceberam muito bem aquilo. Eles tinham dividido assim a Albânia com régua e esquadra, e aquela era uma zona sob o controle italiano. Normalmente não se viam tropas nazis por ali. E esperaram. O exército nazi, quando chegou no topo do vale, no quartel onde estava o meu tio, já sabiam que os italianos, naquela altura, eram inimigos. Saíram do jeep, dos sidecars e dos caminhões e apontaram as metralhadoras ao quartel, pedindo a rendição de todos os soldados italianos. Sabem o que é que o meu tio fez? Nada. Levantou os braços, entregou as armas e com os seus rendeu-se. Foi carregado nos 3 caminhões e todo o cortejo deu meia volta, desceu o vale e chegaram até uma estação de comboio. E de comboio, o meu tio e todos os outros soldados italianos que estavam com ele foram levados até a Polónia, que na altura era a Alemanha ocupada, para um campo para prisioneiros militares. O campo era um espaço danado, não era um campo de extermínio, mas mesmo assim o trabalho era duro. O trabalho que tinham que fazer era construir um caminho de ferro da Polónia até a Rússia. O Hitler já tinha tentado ir à Rússia alguns anos antes, mas não tinha corrido muito bem. E desta vez queria ir de comboio. Não sei se vocês já construíram caminhos de ferros, mas o fazer num chão já gelado no início do inverno de 1944 é um trabalho danado. E o meu tio, ainda que tenha sido a pessoa mais trabalhadora que eu alguma vez conheci, não era estúpido. Percebeu que dentro do grupo de presos que trabalhava no caminho de ferro havia sempre uns sacanas que chegavam mais tarde ao trabalho, iam-se embora mais cedo de manhã, chegavam mais tarde outra vez à tarde e acabavam o dia mais cedo do que toda a gente. Rapidamente tentou perceber quem é que eram estes e perceberam que eram os cozinheiros
de todas as barracas onde os presos viviam. E aí, na conta daquela noite, fez 2 passos à frente e diz: eu sou cozinheiro, na Itália era cozinheiro, na tropa era cozinheiro, quero ser cozinheiro também aqui. Os guardas do campo precisavam de um cozinheiro e deram-lhe o papel. E o meu tio conseguiu escapar-se um bocadinho ao trabalho danado, que era de pai picarete para construir um caminho de ferro no chão gelado. Alguns meses mais tarde, 2 presos da cabana do meu tio conseguiram, não sei bem como, caçar um veado. E conseguiram trazê-lo à noite à cabana, à barraca, onde o meu tio estava a entregá-lo a meu tio, para o limpar e o cozinhar. E foi uma festa grande, mas silenciosa. No dia seguinte, os guardas do campo viram um caminho estranho de gotas e rastros de sangue que saía do bosque e que dava umas voltas esquisitas, que eram as voltas que os presos tinham dado para fugir aos holofotes do campo. Seguiram este caminho e chegaram à barraca do meu tio. Rapidamente perceberam quem é que eram os 2 que o tinham caçado e o meu tio que o tinha cozinhado. Sentaram os 3 em 3 cadeiras e deram-lhe chapadas a noite inteira. Não sei se vocês já levaram chapadas a noite inteira, mas eu imagino a cara do meu tio assim, cheia de ódio e de raiva e de dor. Sabem o que é que o meu tio fez depois desta noite de pancadas? Nada. Continuou a ser cozinheiro e a tentar sobreviver. Alguns meses mais tarde, ainda, o exército, a Armada Vermelha da Rússia, chegou primeiro ao campo. Elas não vinham de comboio e chegaram mais cedo. E libertaram o campo, o meu tio e todos os presos que lá estavam. Abriram os portões e disseram-lhe: vão para casa. Mas a casa ficava a milhares de quilómetros. O meu tio nunca me contou esta viagem, já depois de 25 de abril de 1945. Mas eu a imagino uma viagem lendária de boleia, de caminhos a pé, de sidecar, porque tinham sobrado muitos sidecars no final da guerra, e de encontros. Ele conta que de 5 anos de guerra e 2 de campo de prisionia, de estar preso num campo, o meu tio levava 2 coisas. Uma manta, que ele trazia assim na diagonal, nas costas, porque muitas vezes tinha que dormir ao chão, e o frio, e um capacete alemão, aqueles que a gente agora vê nos documentários. Mas o meu tio não era nada estúpido. Sabia que em 1945, na Europa, com a guerra acabada, não era boa ideia ir pavonear-se pela rua com um capacete alemão. E levava este capacete por baixo da manta, como uma carapaça de uma tartaruga. O meu tio volta a pegar a história a Longarone, que é a cidade antes de começar a chegar ao meu vale. Fica ainda a uns 20 km das minhas aldeias. E aí, o meu tio cruza-se com um carro com cavalos, que lhe pede: olha, quer boleia? Se está a passar por aqui, vamos todos ao mesmo sítio, vamos todos por aquelas aldeias. O meu tio diz: não, obrigado, vou a pé, ainda preciso de arrumar um bocadinho a cabeça, depois de muitos anos. Mas se faz favor, vai àquela aldeia, que é a minha aldeia, vai naquela rua, que é a minha rua, vai ter com a Teresa, que é a minha tia, e diz-lhe que estou a chegar e que ponha a água a ferver para fazer um gnocchi como deve ser, que o cozinheiro daquele campo não precisava para nada. Com certeza, diz o senhor do carro, e seguiu o caminho mais rápido. O meu tio também seguiu o caminho, mais devagar. E quando chegou, foi uma grande festa. Nos dias e nos meses a seguir, também foi uma grande festa, à medida que as pessoas chegavam. Até toda a gente perceber que tinha começado o luto, porque nunca mais ninguém ia chegar. Aí, o meu tio continuou a sua vida. Arrumou a manta que trazia num baú e usou aquele capacete alemão muitos anos da sua vida.
O meu tio pregou o capacete a um pau de madeira de mais de 2 metros e usou aquilo todos os dias para tirar a merda do buraco da casa de banho, que na altura era no quintal e não nas casas. E quando eu, feito menino, vi esta ferramenta, esta concha de sopa gigante, já a apanhar pó, perguntei-lhe: tio, mas qual é que foi a tua ideia de usar um capacete de guerra nazi para tal fim? E ele disse-me: olha, o diâmetro do capacete era mesmo perfeito para o buraco da casa de banho que eu já tinha cavado antes da guerra. E a capacidade daquilo dá muito bem para mim e para a tua tia. Tá aqui no estômago, tá tudo bem, só preciso de esvaziar uma vez por dia. Digam o que quiserem, mas esta, para mim, é a vingança do meu tio da noite da chapada e do viado. Obrigado. 25 de abril sempre, fascismo nunca mais, e viva el 25 de abril. Viva la lotta partigiana.